Luiz, obrigado por você estar aqui. Obrigado você, Vidor. Muito bom estar com você. O lindo dia. O Redentor não acendeu ainda, eu não sei porquê. Mas deve estar a caminho de acender. Vai nos homenagear daqui a pouco. A ideia de trazer aqui, para a gente começar a conversa, é porque o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, tem uma proposta de acelerar o processo de desestatização. Até com um negócio bom, quer dizer, vender aquelas participações da BNDES-PAR, que são participações minoritárias. O Zé Pio Borges até falou nisso. Por que eles não tocam logo isso? Porque não precisa fazer edital, não precisa fazer coisa nenhuma, vem de mercado. Deixar por último ali a Eletrobras e outro. Como é que você está vendo isso? Olha, eu vejo muito bem, Vidor. Tem mercado para isso? Eu acho que tem mercado. Você conhece profundamente isso porque nós já conversamos muitos anos atrás sobre o início do processo de privatização. Interessante que naquela época, um dos grandes desafios, falando em 1990, ainda com Brizola, né, Lula candidato, que perdeu a eleição e com muita força política, a grande decisão naquele momento foi criar realmente um programa de impacto de privatização, de reforma do Estado. As experiências anteriores, curiosamente, há muitos anos atrás eu escrevi um artigo com Armando Castelar, e que ficou histórico porque ele remetia exatamente à descoberta do tipo que até o João Figueiredo começou a discutir a diminuição do papel do Estado. Estamos falando isso no último governo do regime militar. Mas foi de fato Sarney que iniciou um processo, mas com uma agenda diferente. A agenda era muito mais até do próprio BNDES, da BNDES-PAR, que acabava no colo dela, o famoso hospital, BNDES Hospital, acabava no colo do BNDES uma série de socorros. E esses socorros atrapalhavam a vida do BNDES. A agenda de privatização do governo Sarney e da BNDES-PAR era uma agenda de resolver esse problema, se livrar desses ativos. Quando veio o governo Collor, veio Nova América, né? Nova América, né? As discussões lá atrás de Maferza que não aconteceram, foram acontecer posteriormente. Mas o mais interessante foi que quando o governo Collor foi o primeiro governo com uma grande agenda liberal, né? Lembra que nós tivemos aí 88, né, Constituição Social, né? E a agenda do Collor foi a primeira grande agenda que eu diria assim mais ideológica no sentido de abertura da economia. Ela não veio só com uma reforma de Estado, ela veio com uma grande agenda de abertura da economia e que de fato aconteceu, abertura comercial e financeira. Estamos falando há pouco sobre o Anexo 4, que foi exatamente a abertura financeira do Brasil para o mundo. E a privatização e reforma do Estado, que era uma urgência, era uma necessidade. O país estava quebrado do ponto de vista fiscal. Aliás, nós andamos e voltamos e ainda continuamos na emergência fiscal. Essa não passou. E tínhamos um outro problema, que esse a gente resolveu há 25 anos atrás. Nós tínhamos uma hiperinflação, nós vivíamos um cenário de hiperinflação. A privatização naquele momento ela tinha um objetivo, ela precisava de um caso forte, ela precisava de alguém com uma proa de um navio que abria ali a geleira para poder passar. E essa proa de navio foi Usiminas, a maior siderúrgica. Siderbras era uma holding em liquidação. Você tinha uma empresa que dava um mínimo lucro, mas dava mesmo sendo estatal, e ela teria um impacto no programa como um todo. A resistência foi imensa, foi gigantesca. Naquela época... O primeiro leilão não aconteceu. O primeiro leilão não aconteceu por um problema de moedas de privatização, que foi outro atributo interessante, copiado no mundo inteiro. Me lembro, inclusive, na antiga União Soviética, então Rússia já, nós servimos de inspiração para que as moedas de privatização, dado que também havia um problema de liquidez, que parte dos salários dos russos eram pagos, além dos rublos, eram pagos também com vouchers de privatização. A antiga Tchecoslováquia também usou isso. Nós fomos lá, nós vendemos isso lá, né, para as novas repúblicas. A moeda de privatização foi uma maneira do dinheiro inteligentemente passar diretamente de ações, né, as ações que estavam sendo compradas, em troca, né, de dívida pública, num grande encontro de contas. Qual era o perigo naquele momento que se tentava evitar? É que o dinheiro que fosse vendido entrasse num caixa único e desaparecesse. Então a maneira de resolver o problema, e eram dois problemas, um era reduzir a dívida pública.
E a maneira que se tinha que fazer é começar por alguma dívida pública. E se criou uma série de incentivos para reduzir parte dessa dívida que estava, eu diria assim, corroendo uma parte da economia. E, em troca, você recebia ações, corria o risco de virar acionista. E essa era uma nova etapa. Daí porque muitos bancos se tornaram acionistas no primeiro momento, assim como fundos de pensão se tornaram acionistas, assim como algumas empresas, por incrível que pareça, estatais, como a Vale do Rio Doce, foi a cotista acionista da Uzi Minas, porque ela tinha, na verdade, títulos da antiga Siderbras que estava em liquidação. Então foi uma maneira que o setor público criou para resolver o problema. Voltando ao... Embora o pessoal chamasse moeda podre. De moeda podre, o pessoal chamava. Aí nós tivemos esse período inteiro que foi seguido de Itamar, o impeachment do Collor. Itamar fez durante um determinado momento, paralisou, retomou, e o Fernando Henrique que fez, na verdade, as grandes privatizações na concessão. Na verdade, no período Collor, é muito importante chamar a atenção, e Itamar, a base da privatização estava ali, a Lei 8.031 que foi criada, depois reformada em 97, e ainda hoje, até hoje, né, sobretudo de 97, a base de tudo é aquela lei que foi aprovada em 1990 no Congresso Nacional. Então, uma lei, desde o primeiro momento, privatizar requeria a participação do Congresso, né? Foi a forma de legitimar aquele momento, né? Estou falando de 30 anos atrás. Passado o período Fernando Henrique Cardoso, grandes privatizações, a maior de todas, a Telebrás, a qual eu tive a oportunidade de bater o martelo, né? Já no setor privado, muitos anos depois, que foi a maior de todas até hoje. Foram 54 empresas vendidas no mesmo dia, eram 54 entre holds e subholds e empresas. E depois nós tivemos esse período que foi o governo do PT, Lula, a Vale também, né? A própria Vale, né, que antecedeu, foi a primeira Golden Share que foi criada também. A pulverização de capital começou ali, né? Os Minas foi o primeiro processo. A Embraer também. Mas os Minas também foi importante porque ela foi o primeiro processo de pulverização de capital. A ideia de um corporation começou a ser desenhada ali no início da década de 90, né, 90 para 91. Você fez uma oferta pública para funcionar, depois você fez uma oferta pública, né, com ações vendidas em banco. Tinha um elefante da privatização, que era um propagandista, né, na figura do Estado. Eu acho que esse processo todo, quando terminou o governo Collor, iniciou o governo Itamar, a população, eu me lembro bem disso, os indicadores Vox Populi e Ibope, 72% da população apoiava a privatização. Isso perseguiu ao longo do governo Fernando Henrique, mesmo na privatização da Telebrás, que foi uma privatização complexa, na véspera de uma eleição, em 1998. Mas o que acho que é interessante é que quando veio o governo Lula, quando veio o governo Dilma, houve uma mudança do foco, houve novamente uma retomada do conceito de empresas campeãs. Houve um relativo retrocesso. Você se lembra que o BNDES chegou a recomprar no mercado um pedaço, através de uma questão societária, da própria Vale do Rio Doce, né? O BNDES foi lá e abocanhou um pedaço da Vale, tendo privatizado alguns anos antes. Mas entrou um novo ciclo, né? A partir de 2004, depois de 2011, que é o ciclo das concessões, das PPPs, né? Nas parcerias público-privadas, que era uma tentativa de dar uma forma tímida da privatização, tentar fazer uma privatização do PT. Só que não era isso. As parcerias públicas-privadas são muito mais antigas do que isso. Elas existem em vários países do mundo. É uma forma de concessão, né? A legislação brasileira é excepcional, digo a de 2004 e digo a outra de 2011. Nós temos umas melhores legislações de PPPs. Infelizmente elas decoraram um pouco, tanto a nível federal, como a nível estadual, a nível municipal. O Rio de Janeiro tem uma bela história de PPPs, que é, por exemplo, a PPP do Porto, que foi a maior PPP urbana do mundo. Algumas de iluminação circulando pelo Brasil, algumas PPPs na área de saneamento, mas ainda muito tímidas diante do potencial. Aí vem o governo Bolsonaro, de novo, uma agenda liberal, né? Com o Ministério da Economia, uma agenda talvez até mais ideológica do que liberal no sentido da decisão. E eu acho que essa agenda ela tem aí um papel importante, e eu acho que isso, às vezes eu dá vontade de recomendar às pessoas para pegarem alguns livros e lerem um pouquinho atrás, e não ficar reclamando, vamos fazer mais rápido,
vamos fazer de qualquer jeito, porque os riscos são muito grandes em lidar com a coisa pública. Eu acho que hoje, por exemplo, o Tribunal de Contas da União não desaprendeu o que aprendeu, né? Uma questão de você ter, junto com o Tribunal de Contas da União, um papel junto com a Controladoria Geral da União, um trabalho, sem dúvida, de esclarecimento. Existem regras muito bem estabelecidas, como disse a própria lei. O processo de lidar com a coisa pública e venda do ativo público, ele tem que ser cauteloso, ele tem que ser transparente. É necessário que assim seja, porque legitima o próprio processo de venda. Deixa de ter esse caráter ideológico e passa a ser um processo em leilão, transparente como deve ser. E eu acho que tem um tempo, isso tem um rito, tem um processo. Você tem que passar por um processo de avaliação. Você tem muitas vezes empresas complexas que fazer grandes rearranjos societários. Vamos lembrar da Usiminas, que você muito escreveu sobre isso. A Usiminas só foi possível vender quando o Brasil reorganizou sua vida com o Japão. Por quê? Porque, na verdade, o governo brasileiro diluiu os japoneses de uma forma absurda, né, que hoje seriam todos presos. Né? A CVM teria prendido todo mundo, né, porque, na verdade, não houve controle, não houve percepção. E o Japão, se não houvesse a negociação com os japoneses, não teria havido a privatização da Usiminas. A Usiminas foi o primeiro grande investimento do Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, no Japão, do Kendarém, Usiminas é um ato em si. A Nippon Steel, que é sócia até hoje, desde a fundação na década de 50, ela tem na Usiminas, em Ipatinga, um marco, porque foi ali, depois de perder a guerra, que o Japão decidiu fazer o seu primeiro investimento fora do Japão. Foi no Brasil, no interior de Minas. E o governo brasileiro diluiu, durante o governo militar, diluiu injustificadamente, transformou a participação de 18% em 3%, e só foi possível depois de uma negociação em Tóquio, restabelecendo parte dessa restauração. Então, societária. Então, quando a gente olha aí o que tem pela frente, muitas dessas empresas elas precisarão, de fato, de um grande processo de ajuste. A própria Eletrobras vai precisar, né, pelas coisas maluquices que foram feitas no passado, necessariamente ela precisa se reagrupar. Agora, você falou uma coisa muito importante. Não tem coisas mais fáceis para fazer. Eu acho que a gente já passou a fase da Usiminas, que a gente precisava de um grande exemplo. Já fizemos Telebrás, já fizemos Vale, já fizemos CSN, que era um marco importante da siderurgia, né, na América Latina, feita na Segunda Guerra Mundial, tem todo o getulismo ali dentro. Eu acho que nós já ultrapassamos essa fronteira, já fizemos concessões de estrada, ferrovias, água, né? Eu acho que a gente deveria agir de uma forma pragmática, mas com absoluta transparência. BNDES, que continuará, na minha opinião, e deveria continuar como um grande órgão que de gestão. Ali dentro você tem a tecnologia e o processo, mesmo que as pessoas já tenham se aposentado. Tem uma cultura, tem uma cultura de cuidar da coisa pública, de gerir a coisa pública. Eu acho que deveria, inclusive, ser tratado com mais carinho. Eu acho que nos últimos tempos faço isso uma crítica, de fato, a maneira pouco entendida da coisa BNDES, da coisa pública BNDES, do papel histórico que o BNDES teve. O BNDES foi o banco da siderurgia, foi o banco da petroquímica, foi o banco da privatização, foi o banco da eletricidade, foi o banco das concessões, e eu acho muito, e banco do mercado de capitais, do fomento ao mercado de capitais. Então acho que vale a pena recuperar dos atuais gestores públicos um pouco dessa história e não achar que nós estamos reinventando a coisa. É uma natureza assim, um pouco comum, muitas vezes, aquele que chega, quer implementar e quer dizer que fez. Eu acho que é válido, né? Mas eu acho que é importante ter esse reconhecimento para que a gente tenha celeridade. Se houver esse reconhecimento e humildade, é fácil fazer. O BNDES tem uma enorme tecnologia de vender suas participações societárias. Durante muito tempo não houve essa opção política de não vender. Ao contrário, houve a vontade de fomentar e aumentar novamente as campeões nacionais. Eu acho que essa fase ela terminou, mas eu acho que o BNDES tem uma tecnologia absolutamente tranquila para resolver. O BNDES é o segundo maior acionista da Petrobras, depois da União, é o segundo maior acionista da Eletrobras, depois da União. Então só ali
dentro do ativo da BNDESPar, você tem um volume de recursos, muito em ações ordinárias, tem que ter um certo cuidado em relação a isso, né? É importante calibrar, mas tem muitas ações outras, próprias ações da Vale do Rio Doce, que lá dentro foram adquiridas as últimas na gestão Lessa, né? do governo Lula. Existem várias possibilidades de fazer isso sem forma assodada e com transparência.